Olá, Larice, boa tarde, tudo bem? Tudo. Eu sou a Me escuta assessora bem? de sessão. Oi? Escuto sim. Eu sou Certo, a sua assessora de sessão, tá? certo. Prazer em conhecê-la virtualmente. Prazer também. Sim. Nós vamos dar início 4h30, né? Certinho. Isso. A ordem é crescente, né? Naqueles números de ordem crescente. Então, o primeiro vem Cunas em gestão, né? Que é o 80 e. Deixa eu conferir. O 54, depois vem o 687, depois o 1359 e o 2159, certo? Pode ser, geralmente, das outras sessões que eu participei, não necessariamente seguiu uma regra, porque alguns também tiveram dificuldade em espelhar tela. Então, a gente pode seguir de acordo com a disponibilidade que tiverem para apresentar mesmo. Certo. Uhum. Você, Larice, e tem Rafael também, né, que vai acompanhar a gente hoje, né? Ou é só Isso, você? Rafael, nosso suplente, isso. Certo.
Bom, olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Como previsto, né, o nosso horário de início da sessão seria às 4h30. Penso em iniciar pontualmente para que possamos fazer as apresentações e caso vocês tenham algum outro compromisso, ainda possam cumpri-lo, né? Então, formalmente, gostaria de desejar, né, boa tarde a todos, que todos sejam muito bem-vindos a essa sessão de apresentação, né? Meu nome é Fernando e eu estarei como moderadora nesta tarde. A Larissa é quem vai assessorar esse processo de apresentação e o Rafael, acho que é como suplente, ele não fica aqui com a gente, né, Larissa? Deixa eu ver, eu não estou vendo ele aqui. Então, não sei se todos vocês tiveram acesso às normas, né, da apresentação, mas essas... Isso. Certo. Obrigada pelo Isso, retorno, Larissa. caso eu... Desculpa, não entendi. O Rafael, como ele é suplente, ele ficaria caso eu não pudesse comparecer à reunião. Entendi. Correto. Então, a Larissa estará dando esse suporte, né? E essa sessão ela terá 1h30 de duração, ou seja, vamos começar agora às 4h30 e vamos até às 6 horas pontualmente ali, né? E ela conta com a apresentação de 4 trabalhos. Então, cada apresentação deve durar até 15 minutos. E depois de todas as apresentações é que acontece uma discussão que deverá ser assim distribuída de uma maneira igual em relação aos 4 trabalhos, né? Então a gente pede aqui para que não ultrapasse o limite de 15 minutos durante a apresentação e a Larissa me ajudará a controlar o tempo de cada um para que a gente possa manter aqui a condução da sessão, né, de uma maneira justa para todos, né? Então, todos aqueles que não estiver falando no momento, eu peço que fique com os microfones desligados, né? E quem for apresentar, fique ao tempo de exposição. Eu percebi aqui que nem todos os apresentadores da tarde eles estão. Se eu não me engano, se eu não me equivoquei, é do trabalho de marketing religioso, uma análise bibliométrica, já estão aqui na sessão, certo? Correto. Eu gostaria de confirmar se o senhor pode começar a exposição do trabalho, para que a gente possa dar início a essa sessão. Posso sim. Vou Então, eu aqui agradeço, Paulo. Eu carregando. vou fechar aqui meu microfone, passar a palavra para você durante 15 minutos. Depois a gente dá sequência a uma próxima apresentação e só ao final nós fazemos uma discussão, tá bom? Ok. Paulo, aí assim que você começar a apresentação, eu já começo a cronometrar os 15 minutos, e aí quando estiver faltando 5 minutinhos eu te aviso, tá certo? Pronto. Já consegue visualizar, né? Sim. Sim, aqui também está aparecendo. Ele está em versão PDF, mas eu consigo ver. Pronto. Então vamos lá. Vou colocar as coisinhas aqui do lado. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Paulo Roberto Campelo Fonseca. Sou doutorando da pós-graduação em administração lá da FUMEC e tenho por orientador o Dr. José Marcos Carvalho de Mesquita, da FUMEC. E aí o tema do artigo é marketing religioso, uma análise bibliométrica. Então, o problema, né? Notou-se que existe uma ausência de uma síntese abrangente sobre as principais teorias, metodologias e tendências que sustentam as práticas do marketing no contexto religioso. Então, a partir disso, a gente questiona-se, né? O problema ele está subdividido aí em 3 principais questões norteadoras. A primeira é quais são as principais teorias utilizadas no marketing religioso. A segunda é quais metodologias são frequentemente empregadas. E a terceira é quais lacunas existem na literatura. Volta aqui. E aí, a partir dessa problemática, o objetivo traçado para esse artigo foi realizar uma análise bibliométrica para identificar as principais teorias utilizadas no marketing religioso, as metodologias empregadas e as lacunas, bem como propor direções para estudos futuros. Então, esse artigo ele é fruto
de uma disciplina do doutorado chamada Seminários de Tese 1, onde primeiramente a gente vai, né, em busca de identificar as principais lacunas da literatura para, a partir dessas lacunas, encontrar uma direção para o estudo da tese. Então, aqui após, no referencial teórico, a gente começa a trazer na baila a discussão das principais teorias do marketing religioso, né? E aí seleciona-se aí, a priori, 8 autores, né, de proeminência na área, e também que fazem parte do rol de artigos da Web of Science, que foi a plataforma utilizada para angariar esses artigos. Então, as teorias principais: teoria do mercado religioso, né, onde organizações religiosas atuam em um mercado competitivo oferecendo produtos espirituais. Então, essa é a primeira linha, a primeira teoria, né, onde há esse mercado competitivo e, portanto, tem que ter uma diferenciação na oferta dos produtos espirituais. A teoria da escolha racional, o empreendedorismo religioso neopentecostal no Brasil maximiza benefícios espirituais e sociais para atrair fiéis. Na pesquisa aí de Correia, ele tem como objeto de estudo esse neopentecostalismo no Brasil, né? Teoria da identidade social: identificação religiosa influencia a aceitação de marketing verde, conectando valores espirituais com práticas sustentáveis. Então, aí já é identidade, né, com a prática sustentável, com a questão do verde, influenciando a questão religiosa e vice-versa. O consumo compensatório religioso: sentimentos de culpa e controle social motivam o consumo religioso em contextos islâmicos. Então, aí, o contexto estudado foi o islamismo, mas traz à baila essa questão da culpa e do controle social como variáveis estudadas. Teoria da sustentabilidade: práticas religiosas integradas a objetivos de sustentabilidade urbana, promovendo bem-estar comunitário. Teoria do comportamento do consumidor, para avaliar como é que o consumidor religioso ele vai se comportar diante de fatores culturais, espirituais e tecnológicos. A teoria da percepção de valor: como é que o valor, né, a percepção de valor, ela é moldada pela religiosidade, tendo que as ofertas devem ser alinhadas às expectativas espirituais dos fiéis. Teoria da comunicação no marketing religioso, né? Identidade religiosa digital molda consumo global. E aí já vem trazendo à baila a questão das redes sociais, a questão do digital e até questões relacionadas à inteligência artificial, para atrair fiéis, né? Então, qual foi a metodologia utilizada, né? Após esse referencial teórico, esse resgate das principais teorias, a gente fez uma revisão sistemática da literatura com análise bibliométrica. Utilizou-se o protocolo Prisma para poder selecionar de forma mais criteriosa e transparente os artigos. Então, os artigos eles foram angariados aí na base de dados da Web of Science. Foram selecionados artigos entre 2021 e 2024. Utilizou-se apenas um termo-chave, que foi Religious Market, e aí totalizou 1.257 artigos dessa base, né, que foram analisados. Utilizou-se a ferramenta de análise da VozView, e aí subdividiu-se em 3 principais etapas de análise: análise de desempenho, onde foram identificados os autores e as publicações mais influentes; mapeamento científico, onde houve agrupamento de palavras-chave em clusters e identificação de temas predominantes; e análise de cocitação e acoplamento bibliográfico. Os critérios de inclusão, né, foram artigos revisados por pares, publicações entre 2021 e 2024, escritos em inglês ou português e disponíveis na Web of Science, tá? Então, desses 1.257 artigos, né, que foram encontrados após se colocar lá na plataforma da Web of Science a palavra-chave Religious Market, marketing religioso,
chegou-se a 41 palavras-chave, né? E aí, logicamente, fez-se o download do arquivo em Excel, né, de todos esses, contendo as informações desses 1.257 artigos, e subiu-se esse arquivo na plataforma, no programa do VoiceView. E aí, no VoiceView, foi printada essa imagem, né, que corresponde a 6 clusters, né, que são identificados aí pelas cores, aí, azul, amarela, verde, vermelho, lilás. Então, e esses clusters, eles se resumem em 41 palavras-chave que estão aí dispostas na imagem, tá? Então, após isso, né, após encontrar essas 41 palavras-chave, a gente fez a análise do total de força, né, do link de cada palavra-chave e da ocorrência também dessas palavras-chave. E aí, nós separamos, né, as principais palavras-chave que foram encontradas, e aí nós selecionamos somente as palavras-chave que tinham força do link abaixo de 10, né? E, como exceção, nós, em coerência com o marketing religioso, né, com as teorias do marketing religioso, nós selecionamos algumas que estavam com força link abaixo de 10, que estavam relacionadas à teoria do comportamento do consumidor religioso, que foi os determinantes e a intenção, e a teoria da responsabilidade social religiosa, que foi o marketing religioso, e a teoria da lealdade religiosa, que foi o cristianismo, a fé, a teoria do marketing religioso e a teoria da seleção racional, né? Então, aqui, depois, após isso, nós geramos novamente, né, após essa seleção das palavras-chave que tinham abaixo de 10 link de força, a gente gerou novamente e chegamos a esses 17 itens, né? 17 palavras, gerando assim 4 clusters, 36 links e 46 de total de força. Então aqui foi para que a pesquisa ela ficasse, né, mais sintética e mais apropriada a identificar o que está gerando mais lacuna no marketing religioso, né, de 2021 até 2024. E aí chegou-se nessa tabela aqui, onde tem os 4 clusters, né, aqui identificados pelas cores, extraídos lá daquela imagem. Então, nós temos essas palavras aqui, né? Cada cluster com suas palavras. E aí a gente fez uma análise, né, desses clusters. Então, a gente verifica que o primeiro cluster aqui em amarelo, ele vai relacionar o marketing religioso com a fé, com o comportamento, né, do consumidor religioso. O cluster azul já vai tratar aqui das principais ferramentas e estratégias que as instituições religiosas utilizam para moldar o comportamento, né, do consumidor, gerando satisfação nesse consumidor, né? E as estratégias de marketing Eu que queria te são. interromper, falta 5 minutinhos, tá? Tá ok. Então, geramos essa tabela. Depois foi analisada aqui os autores, os principais autores, né? Então, encontramos 8 autores mais citados a partir desses 50 documentos encontrados pelo VoiceView. E aí, os principais temas encontrados a partir desse, dessa seleção de autores, né? Foi o comportamento do consumidor religioso, o marketing religioso e as estratégias verdes, religiosidade e decisões econômicas, sustentabilidade religiosa, turismo religioso, mercado religioso e identidade e responsabilidade social religiosa. Então, os principais temas desses principais autores, né, os autores mais citados no rol da pesquisa.
E as lacunas foram exploração de diferentes contextos religiosos, falta de dados longitudinais, comparações entre diferentes tradições religiosas, impacto das tecnologias digitais, interseção entre religiosidade e economia, experiência das gerações mais jovens, integração entre sustentabilidade e religião, diferenciação regional no consumo religioso, estudos qualitativos em profundidade e relações entre responsabilidade social religiosa e fidelidade. Então, aí, como consideração, né, do artigo, do ponto de vista prático, o trabalho mostra que organizações religiosas podem utilizar tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade social para ampliar o engajamento e fidelização dos fiéis, né? Que essas foram as principais temáticas inovadoras encontradas e também as principais lacunas. As tendências emergentes que foram encontradas é a digitalização do consumo religioso, integração, fé e sustentabilidade, novas formas de engajamento e uso de ferramentas como IA e realidade aumentada. As limitações é a dependência das bases restritas, né, que a gente utilizou somente o Web of Science, pode aumentar essa lacuna aí para outras bases. E as lacunas identificadas, comparações entre religiões, comportamento das gerações Z e alfa, impacto econômico global e exploração de religiões pouco estudadas. Então, a partir desse artigo, a gente definiu aí os nossos estudos. Aqui são as principais referências. Eu agradeço a oportunidade, fico aberto. Obrigado. Obrigada, Paulo Roberto, pela sua Posso apresentação. Você pode tirar, né? tirar da tela da apresentação. Gostaria de agradecer, né, por ter cumprido o tempo, pelo que eu pude observar, né, Larissa? E eu, como isso foi definido pelas normas do evento, a discussão fica para o final. Então, por ordem de chegada, eu gostaria de verificar, José William, é do artigo Colunas em Gestão, Estado da Arte e Caminhos para Pesquisas Futuras, certo? Isso, sou eu. Você poderia apresentar, compartilhar a sua tela, por gentileza, e fazer a sua apresentação? Sim. Ok, Certo, então eu passo a palavra e as mesmas regras para você, 15 minutos e 5 minutos antes de acabar seu tempo, a Larissa te avisa, ok? Tá. Vou só começar a compartilhar aqui. Não tá dando para ver aí? Para mim está tudo escuro nesse momento. Eu acho que você tem que compartilhar a tela inteira. Isso, apareceu. Pronto. Ok. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu me chamo José William. Eu sou doutorando em turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu apresento esse trabalho intitulado Coolness em Gestão, Estado da Arte e Caminhos para Pesquisas Futuras, que foi escrito juntamente com a professora doutora Lícia Valéria, que é minha orientadora também do doutorado. Então, a gente parte desse trabalho a partir de uma constatação de que esse conceito de coolness tem ganhado bastante destaque nas pesquisas em gestão, sobretudo em análise de marcas, né? E eu fiz um trabalho validando uma escala no contexto de restaurantes, e aí, quando eu fui pesquisar, né, sobre o conceito, para compor o referencial teórico da minha pesquisa, eu notei que não tinha ainda revisão sistemática, né, sobre a pesquisa. E aí eu identifiquei uma lacuna que sustentaria essa realização do estudo. Então, apesar desse conceito ser bastante relevante já no marketing, ainda não se tem uma revisão sistemática que sintetize esse estado da arte sobre o tema. E é justamente nesse ponto que torna-se relevante o estudo, porque vai permitir integrar essa temática ao campo do comportamento do consumidor, já que está fortemente vinculado à percepção de coolness no campo do comportamento do consumidor. Então, o objetivo da pesquisa é realizar uma revisão sistemática da literatura sobre coolness no campo da gestão e propor uma agenda de investigações futuras. Então, só para a gente entender o que significa coolness, né? É um termo em inglês que significa o quanto a marca é percebida como legal na percepção dos clientes, né? Ou descolada, né?
um sinônimo. E aí, segundo esses autores, Warren et al., de 2019, que é um dos estudos seminais sobre a temática, eles elencam 10 dimensões que compõem uma marca considerada coolness, como a percepção de que a marca é extraordinária, esteticamente atraente, energética, uma marca que possui alto status, é rebelde, original, autêntica, subcultural, icônica e popular. E aí eles também mencionam que marcas percebidas como cool geram atitudes mais positivas, maior disposição para recomendação e também maior valor percebido pelos consumidores. Aqui é uma tabela que resume o processo metodológico do estudo. Então, a gente se baseou no protocolo de Templier e Pare, de 2015. Então, primeiro foi formulado o problema, né, da pesquisa, que foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre coolness no campo da gestão e propor essa agenda de pesquisas futuras. Utilizamos duas bases de dados, a Web of Science e a Scopus, a partir da palavra-chave coolness. O intervalo de tempo foi indefinido, e a partir dessa primeira pesquisa tivemos 104 documentos. E aí, como critério de inclusão, a gente só selecionou artigos das áreas de negócios e gestão. E também somente artigos finais publicados em periódicos, e depois houve também a eliminação das duplicatas. E aí lemos o título, o resumo e as palavras-chave desses artigos para selecionar aqueles que realmente tinham a ver com a área do comportamento do consumidor. E aí finalizamos um corpus final com 60 artigos que foram analisados no software Excel para gerar análises descritivas, e a análise de conteúdo foi feita no Iramutec, versão 0.8. Então, aqui são os resultados da análise bibliométrica, né? Eu trouxe somente os 10 primeiros periódicos, né? Porque são muitos periódicos, se eu fosse trazer todos ia ficar impossível de visualizar, mas a gente percebe como o top 1 é o Journal of Retailing and Consumer Services, que é o mais frequente em publicações na área do coolness, com 5 artigos publicados nesse recorte temporal de 2000 a 2025. Também percebemos alguns artigos, alguns periódicos na área do turismo, né, como aqui o International Journal of Contemporary Hospitality Management, o Tourism Management também. Então, percebemos aqui já um indicativo de que esse conceito é bastante multifacetado e multidisciplinar, né? Ele se aplica tanto à área do marketing, mas também é aplicado na área do turismo e investigações nesse sentido que analisam o comportamento do turista. Em relação aos pesquisadores mais recorrentes no campo do coolness, a Sandra Maria Correia Loureiro, que é do Instituto Universitário de Lisboa, é a autora que mais publica sobre a temática, com 7 artigos publicados. Aqui nota-se a evolução temporal, né, dessas publicações. Então, de 2000, que é o primeiro artigo foi publicado nos anos 2000, até 2025, né, que foi o momento que foi realizada a análise sistemática. Então, percebe-se um ápice aqui a partir de 2024, né, um aumento de interesse nesse tema, sugerindo, então, uma possível consolidação dessa temática ou emergência de novos contextos que impulsionaram a produção científica sobre coolness na área do comportamento do consumidor. Essas conjunturas, né, que a gente acredita que justifiquem essa elevada produção, talvez sejam a busca por competitividade das marcas, né, cada vez mais frequente, e também essa maior exigência dos consumidores por marcas autênticas. Aqui é uma síntese dos resultados metodológicos, né, dos aspectos metodológicos dos estudos. Então, percebe-se que a maioria, 78,3%, é de caráter quantitativo. Apenas uma parcela pequena aborda o coolness no viés qualitativo, 5%. Quanto ao método de coleta de dados, a maioria também dos estudos, 76,7%, adota o survey como instrumento de coleta de dados. O recorte temporal predominante é o transversal, 96% dos estudos, e praticamente a totalidade das pesquisas é de caráter empírico, 98,4%. Aqui pode-se ver um resumo dos objetos de estudo abordados nessas pesquisas. Então, a gente vê aqui a aplicação do coolness em marcas, né, diversas tipologias, com 38,5%. Aplicação também bastante relevante na área do consumo, hospitalidade e turismo, 35,4%.
tecnologia e ambiente digital, 16,9%, influência em mídia e outros temas que compõem 6,2% das aplicações. Então, nota-se também aqui um indicativo desse caráter multifacetado do Constituto Cunes e que ele é aplicado em diversos setores do segmento de consumo. Aqui agora entrando na análise que foi feita no Iramutec, né? Então fizemos a análise de conteúdo. Essa é a nuvem de palavras. Então percebemos, além do brand, né, que é a maior aplicação do conceito, também vemos algumas palavras que remetem aos contextos nos quais ele é aplicado, né? Como aqui o consumer, consumidor, experiência, compra, restaurante, turismo, percepção da marca coolness, gerações, marca fashion, marca de luxo, também aqui novamente destino turístico, comportamento do consumidor. Então, só reforçando o caráter multifacetado da teoria coolness. Aqui é o dendrograma, né, a classificação hierárquica descendente. Foi possível estabelecer 8 classes temáticas, né? Então cada classe aí corresponde a um segmento de pesquisa, né, dentro desse contexto do Cunes. Então essa classe 1, que está na cor vermelha, representa os aspectos metodológicos dos estudos, né, reforçando o caráter quantitativo, como equações estruturais, coleta de dados, survey, hipóteses. A cor amarela, reforçando a indústria de games, né, que o Cunes também é bastante aplicado nessa área da tecnologia e dos games, com consumidores de jogos. O verde claro, voltado a serviços e tecnologias. O verde mais escuro, que retrata o Cunes aplicado às marcas. O azul claro, que reforça o comportamento do consumidor. Então, a gente nota algumas palavras como love, que remete ao construto brand love, que é o amor à marca. A própria palavra cliente, né, customer, intenção de recomendação boca a boca, gestão. O azul mais escuro, que especifica nichos específicos de aplicação do Coolness, como marcas verdes, marcas fashion. A classe roxa, né, que está voltada ao segmento turístico, especificamente. Então, notamos aí as palavras destino, turista, envolvimento, lugar. E, por fim, a classe rosa, que retrata aquela parcela dos estudos teóricos em Cunes. Então, aqui eu destaco alguns caminhos, né, para pesquisas futuras, a partir dessa análise que a gente fez. Então, a gente separou em 6 categorias, né? Primeiro, estudos longitudinais. Foi uma recomendação bastante recorrente nos estudos, né? Então, analisar essa evolução do Cunes a partir de um estudo longitudinal, para verificar essa evolução ao longo do tempo. Também fazer análises interculturais, né, como a percepção de Cunes varia entre consumidores de diferentes culturas, né, para favorecer essa generalização do construto. Relações com variáveis diversas, como envolvimento do consumidor, apego emocional, brand love, né, que isso vai ajudar a expandir o modelo com novas variáveis. Investigar também as percepções do consumidor. Então, a influência, por exemplo, dos valores pessoais do consumidor, como diferentes gerações percebem a autenticidade de marcas que se posicionam como marcas cool. Amostras diversificadas, então investigar, por exemplo, a diferença entre percepção de coolness no segmento jovem, adolescente e adulto, de idosos também, para verificar essa variação. E, por fim, verificar o coolness em contexto digital, né, investigando aspectos como nível de engajamento, intenção de recomendação e o papel dos influenciadores digitais. Partindo aqui para as conclusões, então destaca algumas contribuições teóricas do estudo, né? Primeiramente, reforça essa natureza multifacetada do Construto Cunes, como foi visto, né? Ele é aplicado em diferentes segmentos, não só do marketing, mas também no turismo, principalmente, né? Que foi um achado assim bastante interessante, né? Porque é a área que eu estudo, então vincular essas duas áreas é bastante interessante no comportamento do consumidor. Essa estruturação em classes temáticas, né, também é uma contribuição interessante, porque permite categorizar a produção científica a partir de temas que estão sendo investigados nesse contexto. E a identificação de lacunas para estudos futuros também é relevante para que próximos estudos ajudem a preencher essas lacunas que foram identificadas.
Como contribuições práticas, foi possível elencar, né, alguns atributos estratégicos associados à percepção de coolness que as marcas podem usar para fazer as suas práticas de branding, né, e que isso vai gerar valor simbólico e uma diferenciação competitiva, né, como a percepção de originalidade, de autenticidade, do design da marca, da experiência entre consumidor e marca, tudo isso também favorece a percepção de que uma marca é vista como coolness, né? Então é isso, eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição para questionamentos e debates. Muito obrigado. Obrigada, José William, pela sua apresentação. Eu vi que o Hudson, que está aqui presente também na sessão, ele tem um artigo, né, que se chama Adoção de Telemedicina no Pará, desculpa, Evidências a partir da Technology Readiness Index. Eu gostaria de verificar se você está pronto, né, para compartilhar sua tela e apresentar. E eu deixo a minha apresentação por último, né, já que vocês estão aqui como membros também da sessão, ok? Olá, Hudson, eu não estou te ouvindo. Acho que você não abriu seu microfone. Olá, Hudson, você está me ouvindo? Você faz um joinha? Tá. Eu não te escuto. Eu vou dar um minutinho para ele verificar se ele consegue conectar, senão eu faço a minha apresentação, ok? Estão conseguindo me ouvir agora? Sim, Hudson, eu estou ouvindo Ah, bem, tá bom? perfeito. Depois desse susto inicial, estamos te ouvindo. Eu Ah, passo a tá. palavra para Primeiro, você. bom. Oi? Falhou novamente. Não estou ouvindo. Eu tenho talvez no fio algum problema de conexão, porque estava muito bom o áudio. Não escuto. Estão me ouvindo agora? Sim. Aham. Sim. Então tá. Se caso falhe novamente, aí eu peço que vocês me avisem, por favor. Vou compartilhar aqui a minha tela. Estão conseguindo ver? Sim, vejo e ouço. Agora, eu que não ouço vocês. Olá, eu vejo e te ouço. Tá ouvindo? Só um minuto. Deixa eu só ver que pode ser alguma configuração aqui no meu computador. Olá, está me ouvindo agora? Professora, geralmente a gente seguiria para outra apresentação, mas como Sim. a do Ele não está me José. ouvindo. Eu ia Não, sugerir isso para ele, mas ele não está me ouvindo. mas aí como a do José terminou Não faltando estou. 3 minutos, a gente consegue esperar aqui e a dele dê certo agora, tá certo? Tá. Temos quanto tempo, Larice, para esperar? Uns 2 minutos ainda. Ok. Senão eu começo a minha até ele resolver o problema dele. Eu ia falar isso, só que ele não está ouvindo o que a gente conversa. Isso. Então, se 5 e 5 ele não retornar, eu já compartilho aqui a minha tela. Perfeito.
O outro artigo é da professora para Isso. apresentar? Eu vou... Entendi. Eu estava tentando ver quem seria a quarta pessoa a apresentar, então entendi Sou agora. eu. Ele não chegou, então eu vou compartilhar minha tela e vou seguir as apresentações. Hudson, você retornou, você está me ouvindo? Teu Agora microfone estou está fechado. ouvindo. E vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, deixa eu Perfeito. cancelar aqui, então. Então, compartilhe sua tela, por gentileza, e comece a sua apresentação. Você tem 15 minutos, assim como... Bom, gente, mais uma vez, boa tarde. Eu me chamo Hudson Castro, eu estou doutorando na UNAM, em uma universidade aqui no estado do Pará. E eu vou apresentar o recorte da dissertação do deputado do Antônio Cordeiro, orientado também pelo doutor Everaldo Marcelo, tem como título A Adição da Telemedicina no Pará, evidência da partilha. O nosso tema principal do nosso trabalho é a telemedicina. E a telemedicina, ela se consolida principalmente a partir da pandemia, né, e da Covid-19, em que nós tivemos um período em que a população global estava em isolamento. Porém, o da população, essa população, principalmente por conta da pandemia, precisava ter acesso à saúde, a consultas médicas, por exemplo. Então, a consulta remota com um médico geral, um clínico geral, então um especialista, acabou se consolidando ao redor do globo. A telemedicina se constitui com bastante força como uma ferramenta complementar ao acesso à saúde. No Brasil, no contexto brasileiro, a telemedicina ela tem destacado como uma solução bastante eficiente, principalmente em áreas que são historicamente negligenciadas, como, por exemplo, na região norte, que é a região onde eu me encontro. Porém, apesar dessa negligência histórica, existem programas na região norte, como o Teleano, que tem como objetivo minimizar essa negligência histórica, né, em relação ao acesso à saúde. Então, o Teleames ele é um programa do SUS, em parceria com o Hospital Albert Einstein, que tem como objetivo levar a consulta médica à população mais afastada, né, principalmente nos interiores, consulta médicos médicos especialistas. Então, essa consulta ela é realizada por meio de um software e por intermédio de um médico generalista. Então, o paciente ele vai a um posto médico, tem um médico generalista que vai intermediar a consulta via telemedicina com o médico especialista, muitas das vezes do Hospital Albert Einstein. Então, diante de todo esse contexto, né, da telemedicina, do difícil acesso à saúde, principalmente a médicos especialistas aqui na região amazônica, na região norte do estado, surge o nosso problema. Nossa questão de pesquisa qual é o índice de prontidão tecnológica dos usuários do serviço de telemedicina no estado do Pará? Então, diante desse objetivo, diante desse problema de pesquisa, tem o nosso objetivo, que é avaliar o nível de disposição dos usuários paraenses em relação ao uso do serviço de telemedicina, e essa avaliação por meio do 2.0. Porque a gente entende que não basta apenas disponibilizar um serviço de telemedicina. A inovação tecnológica ela não basta apenas ser disponibilizada. A gente precisa analisar a predisposição do usuário, a predisposição desses pacientes em utilizar essa inovação tecnológica. Então, nós utilizamos a TRI porque a TRI ela justamente é dividida em duas dimensões, com 4 construtos que trazem aí construtos tanto ligados a construtos motivadores de acesso à inovação, quanto construtos inibidores a esse mesmo acesso. Peço desculpa, não sei se está chiando, é que acabou de cair, está caindo uma chuva torrencial aqui. Alguns momentos dá uma falhadinha no áudio. Mas tá ok.
pouco baixo também. Isso, não tá assim super ok. Tem horas que você mexe e a gente escuta super bem. Tá, deixa eu tentar. Tá, então, mas dá para seguir. Isso. Ok. Então, diante do referencial teórico, né, da literatura, nós temos 4 hipóteses a serem testadas. A primeira, ligada à hipótese mesmo do criador da TRI, né, que é o Parassuraman e o Paul, que em determinados contextos, em variados contextos, em contextos de uso de inovações tecnológicas, as dimensões motivadoras elas vão ser maiores do que as dimensões inibidoras de acesso de uso de inovações tecnológicas. Então, nós trouxemos essa hipótese também ao uso da telemedicina, entendendo que a telemedicina na região norte, ela é uma inovação. A outra experiência, a outra hipótese está relacionado à literatura de Peixoto, 2022, que a experiência prévia de inovações tecnológicas faz com que as pessoas elas tendem a estar mais predispostas a reutilizarem essa inovação. Então, a nossa hipótese é de que as pessoas que já utilizaram previamente, de alguma maneira, a telemedicina, serviços de telemedicina, elas estão mais predispostas a reutilizar. Trazendo a literatura de Ping e Mill, que falam sobre o IDH, que você tem municípios com seu cidadão vai estar mais predisposto a utilizar inovação tecnológica. Nós trazemos essa literatura para o contexto da telemedicina na região norte. Então, entendemos que a hipótese é que municípios com maiores IDH vão ter o cidadão predisposto à medicina. E nós trazemos como base Karen 2023, em relação ao gênero. Que aí que os autores afirmam que quando se fala de inovações tecnológicas. Olá, Hudson. Tá bem ruim o áudio. Será que sem esse microfone, ou mais perto do microfone, melhora? Porque tá bem difícil. Estão conseguindo me ouvir agora? Sim, eu acredito que melhorou. Sim. Tá, só aumentar aqui o meu som. Mas daí depois eu ouço vocês. Tá bom, Importante mas que ficou bem vocês me melhor. ouvirem. E aí a questão do gênero, que os autores eles trazem que os homens eles estão mais predispostos a utilizarem inovações tecnológicas ligadas à funcionalidade dessa inovação, enquanto as mulheres elas estão mais predispostas a utilizarem inovações que estão mais ligadas ao cuidado, por exemplo, com a saúde. Então, por conta dessa literatura, a gente acredita que vai existir, a hipótese traz, né, que existe uma diferença na predisposição do uso de telemedicina enquanto gênero, né, em relação ao gênero, homens e mulheres. Para alcançar os objetivos o objetivo do estudo, que é identificar a predisposição do uso de serviços de telemedicina, né, na região norte, nós realizamos uma pesquisa de natureza exploratória. Obtivemos os dados por meio de uma survey e a apresentação desses dados nós tivemos uma abordagem quantitativa. Utilizamos uma análise fatorial exploratória, nós utilizamos um Jamov como software, né? É um software livre, inclusive. E por meio do Jamov nós extraímos os fatores com base no método de componentes principais, acompanhado da rotação ortogonal var e max. Então, por meio do Jamov, a gente conseguiu identificar os itens que fazem parte do construto da TRI, né, das duas dimensões. Importante dizer que a pesquisa, apesar de ter sido uma survey, né, ter feito ali, os dados foram coletados de forma online, mas nós realizamos a visita em diversos municípios, tanto na região metropolitana de Belém, quanto do interior do estado do Pará. E essa coleta de dados foi feita de forma presencial. Então, nós fomos nos postos de saúde de diversos municípios do interior do estado também. Realizando a rotação, né, no Jamov, nós conseguimos identificar os 4 componentes da TRI,
Só que aqui a gente, que são, né, otimismo e inovatividade, que são dimensões fazem parte da dimensão motivadora, e desconforto e insegurança, que são construtos ali que fazem parte da motivação inibidora de acesso, de uso, de predisposição ao uso de inovações tecnológicas. Nós conseguimos identificar as quatro dimensões, porém com observação para duas. A primeira é em relação ao item INO 4, que ele não formou carga fatorial com a inovatividade, mas ele formou com o otimismo. Só que nós optamos por não retirar esse item do cálculo final, porque formou com uma variável, com um construto também motivador, então não faria diferença no cálculo final. O outro ponto foi em relação ao item INS1, que não formou carga fatorial com nenhum componente. Então, foi o único item que nós decidimos retirar da amostra. Para a criação do índice, que nós chamamos de CUST, que é o Índice de Propensão ao Uso de Serviços de Telemedicina, nós consideramos lá os pressupostos de Parassolaman e Kolbe, que afirmam que as dimensões motivadoras elas vão ser positivas à adoção e que as dimensões inibidoras elas possuem efeito negativo, ou seja, são barreiras à adoção. Para a criação do índice, nós utilizamos o procedimento NIRO-DIF, de Kaiser, 1970. Então, o push ele vai ser a diferença entre as dimensões motivadoras e as inibidoras. Para a gente encontrar essas dimensões, nós primeiro calculamos o score de cada construto, e após esse score, nós calculamos o índice de cada construto. Esse índice ele foi calculado pelo somatório de todos os scores, de todos os respondentes, que foram 251, e dividimos pelo maior valor que esse score ele poderia alcançar. Essa técnica, esses cálculos, nós seguimos a metodologia de Kaizen, do Middle-Diff. Como resultado, nós encontramos que o IPUSH ele gira ali em torno de 40%, e que o otimismo e a inovatividade são, respectivamente, cerca de 82% e 67%, e o desconforto e insegurança cerca de 52% e 57%. Então, esses resultados eles demonstram que as dimensões motivadoras, elas são maiores do que as dimensões inibidoras. Então, no estado do Pará, apesar do custo ter dado menor de 50%, né, ter dado ali um valor de 40%, isso demonstra para a gente que o cidadão ele possui mais fatores motivadores à utilização da telemedicina do que fatores inibidores. A outra hipótese em relação à experiência prévia. Então, nós dividimos os respondentes entre aqueles que já utilizaram e os que não utilizaram previamente a telemedicina, e nós encontramos uma diferença de cerca de 10% entre esses respondentes. Então, os que utilizaram a telemedicina previamente, eles estão mais predispostos a reutilizarem ela do que aqueles que não utilizaram, demonstrando que o conhecimento prévio é um determinante aí para o reuso da inovação tecnológica. Em relação ao IDH, nós trouxemos dois recortes, né? O município que possuiu o menor IPUST com o município que possuiu o maior índice de predisposição. O de menor predisposição deu uma predisposição de menos 27%. Então, as dimensões inibidoras elas são mais fortes no município Marituba do que as dimensões motivadoras. Enquanto o Capitão Poço, que é um município no nordeste do estado, o cidadão ele está mais predisposto a utilizar o serviço de telemedicina. Então, deu um IPUST aí de 73,7%. Em relação ao gênero, nós observamos que a diferença entre mulheres e homens existe, então as mulheres elas realmente estão mais predispostas a utilizarem serviços de telemedicina, comprovando a nossa hipótese de que inovações tecnológicas ligadas ao cuidado com a saúde afetam, né, as mulheres elas estão mais predispostas a utilizar. Como eu estou vendo que são 15 minutos e meu tempo já está acabando, vou para as considerações finais. Então, como considerações finais, a gente traz que os achados empíricos eles evidenciam que mesmo em regiões marcadas por vulnerabilidades estruturais, como no caso aqui do território paraense, há ainda uma predisposição favorável à adoção da telemedicina,
sobretudo em relação aos usuários que já vivenciaram experiências positivas com o serviço. Um outro ponto é em relação à região onde a cidade está localizada. Então, Marituba está localizada na região metropolitana de Belém, muito próximo aqui da capital. Porém, ainda tem é um dos menores IDHs que nós temos aqui no estado. Então, por isso que o IPUST deu negativo. Então, as pessoas, como o IDH está negativo, ele é baixo, então as pessoas elas estão menos predispostas a utilizar por conta da dificuldade da infraestrutura que esse município possui. Aqui são os nossos contatos, né? Caso alguém queira tirar alguma dúvida, queira conversar um pouco sobre o nosso tema. E eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Obrigada, Hudson, pela sua apresentação. Agora falta a última apresentação que eu vou ministrar aqui para vocês em relação ao meu trabalho, para depois nós partirmos para a parte da discussão final. A primeira coisa que eu gostaria de confirmar com vocês é se vocês estão conseguindo ver o meu slide. Sim, consigo. Então, ok, deixa eu só ligar aqui o tempo para também ficar atenta. Então, eu vou começar a minha apresentação. O meu trabalho, ele é intuição versus deliberação no comportamento alimentar, evidências de uma meta-análise, né? Então, sobre a introdução desse trabalho, a discussão que é construída em relação ao comportamento alimentar é que existe um crescimento de doenças, principalmente relacionado à alimentação não saudável, né? E que uma das teorias que podem ser utilizadas para explicar a decisão alimentar é a teoria dual, né? Sistema 1 e 2 do funcionamento cognitivo humano, onde as decisões do sistema 1 são rápidas, automáticas, emocionais, né? Tipo intuitive eating, e a deliberação, decisões que são mais analíticas e conscientes, né? Mindful eating. Então, dentro dessa perspectiva, existe uma lacuna na literatura, né? Não se entende tão bem ou com grande clareza a relação entre intuição e deliberação e a qualidade da decisão alimentar das pessoas, né? Então, outra dúvida é se grande parte das preferências alimentares elas são traços disposicionais, ou seja, resultante da personalidade ou de alguma resposta situacional que esse indivíduo apresenta, né? Dito isso, o objetivo da meta-análise é falar sobre, ou encontrar os efeitos da intuição e da deliberação no comportamento alimentar, mas isso moderado pelos traços, né, disposicionais, ou seja, personalidade, ou uma resposta situacional que a pessoa tem em relação ao consumo, e também ao moderador do tipo de alimento, se é saudável ou não. Então, a meta-análise ele vai explorar a relação da intuição e deliberação com o comportamento alimentar e os dois moderadores, traços e o situacional e alimentação saudável ou não saudável. Então, o referencial teórico que subsidia toda a pesquisa é a teoria do processamento dual, onde o sistema 1 ele é o rápido, automático, emocional, né? Por exemplo, você acorda de manhã e você não presta atenção se você coloca o pé direito ou o pé esquerdo para levantar da cama, ou seja, isso acontece sem uma carga cognitiva estar totalmente relacionada ou atenta àquilo que está acontecendo no seu dia a dia. E o sistema 2 é lento, mais analítico, mais racional, quando a gente para analisar uma informação, realizar uma conta, ou fazer algo que exige maior processamento cognitivo em relação à decisão que estamos tomando, né? Algumas pessoas elas têm a preferência para intuição ou deliberação, e o que isso quer dizer, né? Pessoas que têm essa confiança na intuição, elas confiam no instinto, ou sinais internos, que seriam, por exemplo, no contexto alimentar, sentir fome ou estar satisfeito em relação à quantidade ou tipo de alimento que a gente escolheu para se alimentar, né? E a deliberação é uma decisão mais ponderada e racional, por exemplo, sobre a nutrição, sobre a saúde, né? Eu vou comer uma ou outra coisa, porque isso, a longo prazo, vai me gerar algum benefício em termos de saúde. A alimentação intuitiva, então, ela está baseada nos sinais fisiológicos, ou seja, fome, né? Satisfação, bem-estar psicológico. Então, você come ali um docinho rápido, sem nem pensar direito, só porque você está pensando realmente em ter um momento de satisfação com a alimentação, você está praticando uma alimentação intuitiva. E a alimentação consciente é a atenção plena ao ato de comer, no qual você
você deixa de lado essa impulsividade, por exemplo, por um doce, escolhe um brigadeiro, ou, desculpa, deixa um doce e pega, por exemplo, uma fruta. Por quê? Eu acabo prestando atenção ao ato de comer, eu tomo uma escolha consciente, pensando em uma escolha saudável que vai gerar um resultado a longo prazo, e isso está mais relacionado ao sistema 2, que ele é mais lento, analítico e racional da mente humana. Durante a construção da pesquisa, ou para realizar, né, todos os testes que vamos fazer na meta-análise, foram construídas 5 hipóteses, né? Só um minutinho. H1. A intuição exerce um efeito positivo sobre o comportamento alimentar. A deliberação exerce um efeito positivo sobre o comportamento alimentar. H3. O efeito da deliberação sobre o comportamento alimentar é maior do que o efeito da intuição. H4. A natureza do estilo de decisão modera o comportamento alimentar, de modo que, no processo intuitivo, a preferência pelo intuitive eating é maior do que em decisões de natureza situacional. E no processo deliberativo, a preferência por mindful eating é maior em decisões de traço disposicional. E H5, o tipo de alimentação modera o comportamento alimentar, de modo que, no processo intuitivo, o efeito é maior para a alimentação não saudável em comparação à saudável. E no processo deliberativo, o efeito é maior para a alimentação saudável em comparação à não saudável. Então, feitas essas hipóteses, eu apresento um método. Então, ela é uma meta-análise, ela seguiu as diretrizes primas, né? Que ela representa uma das melhores práticas de reportar a meta-análise, em que os critérios de exclusão e inclusão eles ficam transparentes, né? Então, nós incluímos artigos revisados por pares, publicados em inglês, com dados completos, né? E que populações específicas, por exemplo, que têm transtorno alimentar ou alguma restrição alimentar específica, por exemplo, diabetes, eles precisam ser excluídos, porque essas pessoas já têm um estilo de alimentação muito diferente de uma amostra ou de uma população em geral, né? A busca aconteceu entre setembro e outubro de 2024 na Web of Science, Scopus, PubMed, Elsevier e Google Scholar. Foram encontrados 481 artigos, dos quais 14 atenderam os critérios, totalizando 19 amostras, 6.886 participantes e 85 tamanhos de efeito, né? Análises foram realizadas no Jamov usando modelos de efeito aleatório, foram aplicados testes de viés de publicação, gráficos de funil e teste de Eiger para garantir a confiabilidade dos resultados, né? Então, apresentados os métodos, eu apresento os resultados que foram encontrados. Então, resultados. A meta-análise, ela foi utilizada para validar ou não a hipótese H1, H2 e H3, né? Então, H1, a intuição exerce um efeito positivo sobre o comportamento alimentar. Então, isso foi suportado pela meta-análise, porque a gente observa aqui no F-Size, né, que ele é positivo. Então, a intuição, ela gera um efeito para a alimentação. O nosso comportamento alimentar é afetado de alguma maneira, tem um efeito positivo da intuição. A mesma coisa acontece aqui com a H2, que fala que a deliberação exerce um efeito positivo sobre o comportamento alimentar. Sim, a deliberação também tem um efeito positivo sobre o comportamento alimentar. Daí, o que nós falamos na H3? Olha, nós elaboramos antecipadamente, antes dos testes, de que o efeito da deliberação, ou seja, do processo racional, de escolha, com a carga cognitiva envolvida no ato de comer, ele seria maior do que o efeito da intuição, que é aquele um que é rápido ali, que não envolve essa escolha tão racional, né? Isso não foi suportado porque, ao realizar os testes, nós percebemos que, embora numericamente o tamanho de efeito da deliberação seja maior do que o da intuição, não é estatisticamente significativa essa diferença, né? Ela é apenas numericamente diferente. Em relação à água 4, nós fizemos uma meta-regressão com moderadores, né? O primeiro moderador o traço disposicional ou situacional. Então, aqui nós temos a hipótese H4, né, a natureza do estilo de decisão modera o comportamento alimentar de modo que, no processo intuitivo, que é esse primeira figura 1 aqui, a preferência por intuitive eating é maior em decisão de natureza situacional. E isso ela é confirmada por essa imagem, ó, figura 1, média para a natureza de decisão, né, moderando a intuição. O que a gente observa? Que a intuição
ela tem uma moderação situacional, né? Essa barra aqui de erro da média situacional, ela é maior do que disposicional, ou seja, no processo intuitivo, essa decisão por comer intuitivo é muito maior em situações que acontecem no dia a dia. E a mesma coisa acontece com o processo de deliberação, que também é moderado pelo traço aqui, né, o estilo de decisão situacional, ou seja, diferente do que foi elaborado previamente na Guacato, o processo deliberativo, ele não é maior em um traço disposicional, ou seja, não é um traço de personalidade estável, mas que é situacional. Isso levanta uma reflexão do papel do nosso contexto decisório no nosso processo de alimentação. Ele é muito mais relevante do que, por exemplo, um traço de personalidade, né? Então, a gente coloca aqui em grande relevância o contexto no qual as decisões alimentares elas acontecem, né? Ou seja, a circunstância, o contexto. E aqui o resultado que confirma H5, que o tipo de alimentação vai moderar o comportamento alimentar, ou seja, no processo intuitivo, que é a figura 3, o efeito é maior para a alimentação não saudável em comparação à saudável, ou seja, quando eu estou ali falando em decisão alimentar, comportamento alimentar, eu estou usando o processo intuitivo, eu tenho ali uma preponderância de escolha de alimento não saudável, enquanto no processo deliberativo a gente tem aqui aos alimentos saudáveis. Então, eu posso falar que o tipo de alimentação para cada um dos processos intuitivos que acontecem na cabeça, na mente humana, os processos decisórios, ele é diferente. Então, eu tenho aqui a intuição muito relacionada à alimentação ultraprocessada, rico em açúcar e gordura, na figura 3, quando eu estou falando de alimentação não saudável, e no processo deliberativo, alimentação saudável. Então, as considerações finais, né? O objetivo, né, foi compreender os efeitos da deliberação e intuição no comportamento alimentar, principalmente utilizando como pano de fundo a teoria do processamento dual de Kahneman, em 2011, e investigar também como esses traços disposicionais, que são estáveis, como a personalidade, e situacional, que envolve o contexto, influencia a escolha alimentar. O que a gente encontrou, né? Que existe uma distinção entre como o comportamento acontece quando eu ativo o sistema 1 e 2, ou seja, quando eu uso a intuição ou a deliberação. A deliberação leva a escolhas mais saudáveis e a intuição leva a decisões mais rápidas e menos conscientes, como, por exemplo, rico em açúcar e gordura, né? E o traço situacional é um moderador importante, ou seja, o contexto ele influencia muito mais do que a personalidade. Ou seja, né, estimular a reflexão consciente pode reduzir esse viés do contexto para melhorar a decisão alimentar. Então, qual é o resultado gerencial de tudo isso? Né? Marketing e políticas públicas para adaptar a comunicação ao tipo de produto. Então, se eu tenho produto não saudável, quais são os gatilhos? São a intuição, cor, emoção, imagem, e produtos saudáveis, apelos racionais, benefício, qualidade nutricional, certificação. Em campanhas públicas, reduzir apelo intuitivo para escolhas rápidas, né? Porque se são apelo intuitivo que faz eu me alimentar mais de alimentos não saudáveis, eu preciso reduzir isso e estimular o quê? O pensamento e a atenção para eu formar esse contexto educativo e familiar para uma escolha alimentar mais saudável, né? Limitação, predomínio de estudo correlacional e sem estudo experimental, não considera muitos fatores sociais e emocionais, né? E sugestão futuro, o que a gente deixa? Investigar essas diferenças culturais em relação ao que é um alimento saudável e não saudável, porque essa percepção pode se modificar à medida que eu percebo que existem diferentes contextos, né? Explorar esse papel, então, também da emoção, e a intuição e a deliberação, e realizar estudos longitudinais para perceber como que esse comportamento alimentar ele se mantém ou se modifica ao longo do tempo. Então, aqui algumas das referências bibliográficas que foram utilizadas, e assim eu encerro a minha apresentação. Certo? Muito bem, professora. Ótimo tema, né? Não só o seu, como o de todos. Aí agora a gente vai para a discussão. A professora vai fazer algumas ponderações sobre todos os artigos apresentados. Só pedir para vocês, antes de concluir a sessão, que vocês avaliem. Vou mandar o link aqui no chat. Se vocês puderem avaliar agora, seria muito bom, mas se não puderem, quando vocês clicarem lá na agenda do CEMEAD, também vocês vão poder
avaliar a sessão, tá certo? Aí agora eu vou passar a palavra para a professora. Muito obrigada, Larice. Eu vou fazer um comentário geral e depois eu vou fazer um comentário cada artigo, ok? Para uma reflexão para cada autor poder adicionar ou não no seu trabalho. Então, a primeira grande comentário que eu tenho para falar para vocês é que eu aprendi muito com cada um dos trabalhos de vocês, né? E, inclusive, eu consigo ver uma coisa em comum em relação à limitação e à sugestão, e eu acho que o Hudson ali ele conseguiria explicar, né, se a gente tivesse mais tempo, porque essa limitação ela é tão presente, porque o Hudson foi o único que fez pesquisa survey, né, realmente entrevistou pessoas, né. A gente observa que tanto nos estudos sistemáticos, quanto na meta-análise que eu realizei, quanto na análise bibliométrica, o que a gente tem? Uma dificuldade de encontrar estudo longitudinal. E muitas vezes a dificuldade de encontrar estudo longitudinal, né, o Hudson poderia falar, né? Eu vou lá e pesquiso uma vez a campo, vou lá 2 vezes, eu preciso defender, eu preciso terminar meu trabalho, o recurso da bolsa terminou, o financiamento do projeto terminou, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali a literatura, ou uma lacuna que surge do ponto de vista talvez metodológico, não teórico, que surge para sustentar as nossas pesquisas e que falta para realmente entender como que esses conceitos, esses comportamentos evoluem ou não ao longo do tempo, a gente tem uma realidade que muitas vezes não cabe dentro de uma pesquisa realizar um estudo longitudinal, né? Então, é uma lacuna que eu percebi nos 3 trabalhos e que tem o Hudson, que foi a campo, que ele poderia dizer, né, é muito difícil eu fazer esse estudo longitudinal. E eu já fiz experimento também, né, para finalizar a minha tese há 1 ou 2 anos atrás, e eu diria que é quase impossível você realizar um estudo longitudinal tendo, né, 4 anos, e daí vai chegar a pessoa que vai fazer a meta-análise, vai encontrar meus experimentos, e ele vai falar, olha, mas ninguém fez, né? Então, essa reflexão que todo mundo quer falar, mas ninguém consegue fazer, para essa dificuldade de operacionalizar na prática, né? E isso também reacende uma outra questão que eu acho que impacta tanto a questão do clueless, quanto do marketing religioso, alimentação, e eu acredito que até a telemedicina, que é o contexto digital, né? O quanto que a digitalização das informações, a veiculação de informações e desinformações, ela acontece tão acelerada e acaba impactando tanto o CUNES em gestão, ali, a percepção desse CUNES, tanto a adoção da telemedicina, porque ao mesmo tempo que eu tenho digital espalhando informações positivas, talvez atrapalhando, né, com desinformações, e também o marketing religioso, que eu acredito que traz esse resultado, também impacta de alguma maneira, né? E a minha reflexão geral aqui em relação aos temas foi que, principalmente os 3 trabalhos que trouxeram essa revisão, tem uma dificuldade ainda de encontrar muito bem consistente isso na literatura sobre como esse digital vai impactar tudo isso que a gente pesquisa atualmente, né? Porque tudo que a gente faz de revisão, seja meta-analítica, sistemática, ela está baseada num recorte temporal no qual ainda está emergindo as pesquisas ou as preocupações a respeito, por exemplo, do digital, né? Então, a gente ainda não consegue captar isso tão bem. E eu fiquei pensando também como que esse conceito do CUNES aqui, né, ele pode impactar todos os temas, né? Será que daria para eu dizer que o CUNES religioso também poderia existir? Para que eu pudesse manter engajadas as novas gerações ou jovens das redes sociais, né? Eu já não escuto mais rádio, talvez eu não vou lá para igreja, enfim, seja um nome que eu der para esse aspecto religioso, para esse lugar, né? Mas será que o CUNES, talvez religioso, ele poderia ser uma forma de você manter engajado, né? E colocar a gestão pensando em como construir essa marca religiosa, olhando para como que eu vou engajar essas pessoas e também para promover uma alimentação mais saudável, que esteja no estilo CUNES, né? Olha, é despojado você ter esse determinado estilo, ou ainda na adoção da telemedicina, né? Você pensar em um processo de gestão que coloque esse comunismo não no sentido de fortalecer uma marca, mas de fortalecer o engajamento com as pessoas por meio da percepção de que é legal, né, de que é audacioso esse projeto, né, de telemedicina para atender as pessoas. Então foi uma reflexão que eu fiz geral em relação à dificuldade de se operacionalizar aquilo que a gente sempre sugere nos nossos trabalhos, que é o estudo longitudinal. Eu sinto essa dificuldade tanto na minha pesquisa quanto também vocês devem ter encontrado de entender realmente quanto o contexto digital pode estar moldando o comportamento religioso,
o Kuhnes em gestão, né? Ele se torna mais efêmero, talvez, e até mesmo o processo de adoção ou não da telemedicina, tá? Então, esse é um comentário geral, e eu vi aqui que alguém deixou alguma coisa no chat. Deixa eu ver. Outro ponto, as pessoas não querem responder o nosso questionário. É uma tristeza. E eu compartilho com o Hudson essa mesma percepção, porque quando eu fiz experimento, eu fiz 4 estudos diferentes. Cada estudo tinha 4 cenários. Acho que tinha um que tinha 12. Então, eu precisava ali, tipo, 120 no mínimo. Daí, além disso, a gente fazia teste de atenção. E o que a gente percebia? Quando a pessoa respondia inteira, a gente ia passar no teste de atenção, que é, se você está lendo esse questionário, clique na cor amarela. A pessoa ia lá e clicava no azul. Ou seja, a pessoa não estava prestando atenção, ela estava aleatoriamente respondendo. Hudson, não estou te ouvindo. Eu vi que você pegou o microfone, mas eu não te ouvi. Não te ouço, Hudson. Acho E que você vai agora? ter que escrever. Ah, agora sim. Agora, é muito triste, muito triste. A gente percebe, né, a dificuldade de ter respondentes, as pessoas não respondem, e é isso que eu ia falar, que você acabou de dizer. Quando respondem, vai no teste de atenção, aí vê que não passou em nenhum teste, aí tem que descartar. Não é Exato. aquela. Então, assim, eu antes eu sempre vi um estudo longe, essa sugestão, eu pensava, meu Deus, por que o pesquisador não faz? Então, hoje a gente entende por que não faz, embora faça muita falta, né? Então, eu acho que não é nem uma crítica, mas uma reflexão sobre como é difícil a gente construir, né, as pesquisas, um campo, entender como um determinado conceito ou metodologia está sendo aplicado, certo? Pessoal, em relação a essa explicação inicial, essa observação inicial, gostaria de saber se está tudo ok, que daí eu iria passar para uma consideração por artigo. Ok? Então, eu vou ir por ordem de apresentação. Então, assim, são questões que eu li todos, eu, assim, gostei de todos, eu fiquei pensando como todos se relacionam de alguma forma com o tema que eu estudo, né? Eu pensei muito no marketing religioso, que foi o primeiro a ser apresentado, né? Que eu não me recordo, mas eu tenho a impressão que isso não apareceu, que foi a questão da ética, né, dentro do marketing religioso, que se isso não deve ser uma pauta em relação à pesquisa, ou como o marketing religioso ele acontece, porque ele utiliza talvez de aspectos tão subjetivos ou tão próprios de cada um, né, para exercer essa influência por meio de uma instituição, seja ela qual for, né? Uma dúvida que eu acho que também aconteceu no seu, e eu acho que aconteceu no do Kuhnes também, que utilizou apenas um termo, né? Religions Marketing para realizar a busca. Daí a minha pergunta é assim: olha, será que limita ou fortalece os resultados do seu estudo? Por quê? Se a pessoa utilizou qualquer outro termo diferente, será que alguma pesquisa de algum outro. Enfim, alguma pesquisa relevante pode não ter sido captada se não estava escrita exatamente dessa forma, né? Aqui eu não coloquei as palavras-chave da minha meta-análise, mas eu acho que a gente usou 5 variações em relação às palavras buscadas, justamente para tentar entender uma variedade maior em relação a como os pesquisadores buscam, tá? Então, não é uma afirmação, mas uma reflexão sobre, né, se isso é ponto forte ou fraco, né? Eu também fiquei pensando muito em relação à questão do contexto digital, né? Se ele modifica e vai interagir com esse fiel, né? E vai modificar essa experiência religiosa, que o marketing religioso vai precisar captar todos os efeitos ou o papel desse marketing, ou do contexto digital no qual esses fiéis estão inseridos, né? Se as mídias digitais também, elas criam novas formas de pertencimento religioso, e que isso ainda não foi captado por essas pesquisas, né, do ponto de vista do levantamento bibliográfico, enfim, mas que ela pode estar como uma sugestão futura. Olha, a gente está vendo que não foi pesquisado ainda, mas a gente percebe isso de alguma maneira surgindo na sociedade, né? E aquela questão que me coloco se o Kuhnes religioso pode existir, né? E para as novas gerações, se isso teria alguma importância em relação a ser uma marca despojar, eu colocando marca, assim, não estou colocando no mesmo nível, né? Me desculpa, mas no sentido de parecer, né, descolado, de parecer, de dar essa sensação de pertencimento a algo que é bacana, né, perante a mídia, perante o digital, né? Você ir lá e compartilhar o que você tem feito em relação à religião ou à religiosidade, né? Então, são os meus comentários em relação ao marketing, à apresentação do marketing religioso. E também parabenizo pela construção da
da tua pesquisa. Dito isso, eu não lembro se a pessoa que apresentou... Oi? Posso só fazer um comentário? A senhora disse que talvez ainda não vê muito essa crescente do coolness religioso, né? Mas eu vejo bastante, principalmente com a criação dessas igrejas mais recentes, sabe? Eu vejo muito fóruns online, onde eles pegam bastante jovens e tem muitas comunidades, eles têm até umas vestimentas muito parecidas, tem muitos, são chamados cultos, né? Mas além de cultos, tem grupo de jovens, são os cultos que antes eram mais pontuais, ao invés de ser só domingo, são online, na sexta ou no sábado, que era, por exemplo, o horário de uma festa, uma balada sertaneja, eles fazem eventos que são mais atrativos para esses jovens. Aí eu acho que entra também nesse aspecto do marketing e do coolness religioso. Sim, eu diria, depois que eu li todos os trabalhos, eu fiquei pensando muito, eu falo que aprendi muito, né? E eu diria que sim, eu acho que muita coisa que tem acontecido online em relação à adaptação à linguagem, enfim, ele acaba de alguma forma utilizando, talvez, né? Uma questão aí, essa questão do coolness religioso, né? E é uma coisa para a gente pensar como que isso pode mudar o marketing, né? Religioso em relação ao que aparece nos nossos levantamentos. Larissa, só confirme para mim, mas eu tenho a impressão que o autor do texto do tema do Kuhnes é que ele não está mais na sessão, né? Para eu comentar sobre o trabalho dele. Que é a Alissa, que não, ele não estava, mas o José Não, William. ele precisou sair porque ele vai ser moderador de outra sessão. Ah, então eu acho que a gente pode deixar esse aqui, eu vou ir direto pro do Hudson, né? Que é a adoção de telemedicina. Também gostei muito, eu acho que assim como os outros, eu aprendi muito em relação a todas as leituras que eu fiz, né? Eu vou deixar aqui também alguns comentários que não sei se pode ajudar ou não. E o primeiro, acho que seria uma dúvida minha, que agora, depois que eu conheci você, que quando eu li o texto eu não vi o autor, né? Eu fiquei muito em dúvida porque o estado do Pará foi escolhido, né? Se tinha uma lacuna, porque, assim, quando eu peguei o texto, eu li direto lá do Pará e eu não tinha certeza se isso fazia parte, por exemplo, de um projeto, se já existia alguma linha, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui só quem deixou. Ah, sim, o Antônio Cordeiro. Sim, em Brasília, ok. Então, só o Antônio Cordeiro que ele complementou a fala. Então, foi uma dúvida assim, que eu tive em relação à leitura do trabalho e que me deixou curiosa. Eu não sei se o Hudson quer falar se existe um projeto maior no qual esse trabalho está vinculado. Sim, esse trabalho, como eu falei, foi parte da dissertação do Antônio, né, de mestrado, que ele, inclusive, conseguiu entrar agora na sessão. E ele faz parte de um projeto maior, sim, né? A gente faz. O Antônio acabou de terminar o mestrado dele, estou fazendo um doutorado na UNAMA. E o professor Marcelo, ele tem um projeto maior, vinculado, inclusive, ao CNPq, de avaliar a prontidão tecnológica da telemedicina na Amazônia. Então, como nós estamos aqui no estado do Pará, então nós escolhemos o estado do Pará como local da pesquisa. Certo. Então, por isso Eu que no vou fazer estado... Então, mas como eu li, não tinha o teu nome, não tinha vinculação no momento que eu li, eu Sim. fiquei com essa dúvida, tá? Outro comentário, eu fiquei um pouco em dúvida porque eu li, eu entendi que a hipótese do IDH não se confirmou, certo? Daí eu Isso, ela fiquei não se pensando, confirma. isso, eu fiquei pensando, né? Não sei se faz sentido também, se isso não se confirmou, porque não era esperado, porque as pessoas, né, elas conhecem o SUS, por exemplo, a telemedicina, ela está de alguma maneira ligada ao governo, ao SUS, né, e é uma instituição que já é conhecida nacionalmente. Se o fato desse apoio tecnológico ser oferecido por uma instituição já conhecida, com credibilidade, que as pessoas já confiam, não reduz talvez o impacto do IDH para, por exemplo, de criar uma resistência a essa telemedicina, né? Então foi uma reflexão que eu fiz, mas eu não tenho uma resposta. Assim, eu fiquei curiosa se isso teria alguma interação. A gente acredita que sim e não, Fernanda, porque está muito relacionado também à localização geográfica que essas cidades elas estão. Então, por exemplo, Marituba, ela faz parte da região metropolitana de Belém. E ela possui o menor IPUST. Então, ela está muito próximo da capital. Então, a gente esperava que o IPUST fosse elevado. Enquanto o Capitão Pouso faz parte do nordeste do estado.
e ele está ligado, e o maior empuxo que nós encontramos. Porém, assim, em Capitão Poço está mais afastado da capital, eles possuem mais dificuldade de acesso a médicos especialistas. Então, talvez a dificuldade de acesso, apesar do IDH ser menor, faz com que eles queiram a telemedicina como uma alternativa não tem a esse escolha. acesso. Enquanto Marituba, apesar de ser um dos menores IDHs também, está próximo de Belém. Então, é muito mais perto eles conseguirem acesso do que Capitão Poço. Então, o IDH sozinho, ele não é um fator moderador do custo, por exemplo. Certo, Né? legal. Então, Depois da sua apresentação, eu entendi que tem essa questão da logística, né? Mas, assim, só na leitura eu não tinha identificado, eu tinha pensado, mas eu acho que realmente faz sentido, né? Se eu tenho outra possibilidade de acesso, eu utilizo outra possibilidade de acesso, né? Daí, uma reflexão que eu faço aqui, né, também em relação ao seu tema, que como a gente fala, então, em telemedicina, né, que a inclusão digital, ela não passa a ser só uma questão, então, de atender o mercado, de você deixar a pessoa digital ali para acompanhar marcas, tendências, mas ela é uma justiça social, né? Então, não existe você pensar, talvez, na telemedicina sem uma promoção dessa inclusão digital como uma política ali acessória, enfim, para que isso tudo funcione, né? Então, a digitalização ele também está por parte, seja das instituições ou das pessoas, ou na crença de que ela pode trazer alguns benefícios, principalmente para comunidades que estão mais distantes em relação a onde eu tenho as infraestruturas, né? E o último comentário que eu me coloquei também, porque eu achei que é a mesma coisa que eu fiz para o marketing religioso, porque eu fiquei muito curiosa, que é como esse coolness também se relaciona com a telemedicina, né? Como ser vista ou ser despojado ou ver como legal, tendência, pode ou não se relacionar para que eu possa tornar as pessoas mais crentes ou mais engajadas com o processo de aceitar essa telemedicina. quando eu cheguei na metade da apresentação, né, aí eu vi o termo, e aí eu me questionei, porque hoje nós temos uma crescente do uso da telemedicina, do uso de consultas com psicólogos via remoto, né? Então a gente tem muitas pessoas que estão fazendo as terapias de maneira remota. Então, por quê? Talvez seja o tempo, né? É mais a praticidade. Mas será que o coolness também não é um dos construtos que pode, né, explicar essa interação por conta da psicologia, telemedicina telepsicologia, no caso? Né? Né? Totalmente, Me vamos veio falar isso que assim, não né? sei te responder, Sim, mas foi uma mas fiquei reflexão. curioso. Bom, pessoal, não sei se alguém quer fazer algum comentário em relação ao meu trabalho, né? Porque acho que não é legal eu mesmo fazer do que eu apresentei. Abro espaço para que vocês comentem, e caso eu não tenha nenhum comentário, eu parto para o encerramento. Professora, o seu é exatamente o elo com Tunas, né? Porque é ser despojado, você ter uma alimentação saudável, nutritiva. E a gente vê muito essa crescente no digital, principalmente, de ter Sim, um estilo de vida tudo isso. saudável, não só de alimentação, como de corrida, de exercício. Então, temos também muitas comunidades engajadas, como aplicativos para monitorar a sua evolução na academia. Então, quem sabe a gente também pode, no futuro, dispor de um aplicativo também de alimentação. Olha, eu estou há uma semana só comendo alimentos saudáveis, sem embutidos, industrializados, né? Quem sabe a gente possa também ter no futuro, mas é algo que a gente já vê muito fácil sendo disponibilizado, comendo salada, comendo proteína, mais ligado também ao mundo fitness. Sim, e eu vou até complementar o teu comentário em relação a esse estilo saudável coolness, né, na internet, inclui até a religiosidade, né, espiritualidade, né, não religiosidade ali, de você estar ali compartilhando todo esse estilo, né, e está muito ligado realmente a processo de decisão, né, tanto religioso, quanto do comportamento do consumidor em escolher as marcas, quanto em aceitar ou não a telemedicina, né. Então, pessoal, os meus comentários em relação à sessão eram essas. Larissa, você tem mais algum? Não, só isso mesmo, só frisando para avaliar a sessão. Certo. Bom, então eu posso partir para o encerramento, né? Gostaria muito de agradecer a Larissa, que foi o apoio assistente aqui dessa sessão,
Eu gostaria de agradecer também os apresentadores, né, o Hudson e o Paulo Roberto, que compartilharam ali o trabalho, né, e toda a pesquisa realizada, o Antônio Cordeiro, que acompanhou as apresentações, ok? E agradecer a todos e bom final de tarde, bom evento para todo mundo. Obrigada, gente, pelos trabalhos e boas apresentações, das palestras também, confundi aqui, gente. Aproveitem o evento, tá? Se inscrevam nas palestras online, também tem algumas oficinas também. Tá bom, pode deixar. Muito obrigada. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.